É com muita alegria que estamos começando mais um programa da Vida para a Vida. Quero contar com a sua presença, a sua participação e que você esteja divulgando mais e mais a palavra do Senhor, dia após dia, pois disso depende também as outras pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. Nós queremos orar neste momento, pedindo que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, sua família e abençoando também os seus vizinhos, e que você e eu possamos ser o veículo para levar a palavra de Deus àqueles que carecem. Nós queremos agradecer ao Senhor neste instante. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estarmos na Tua presença neste dia e podermos, ó Deus, contar com a Tua presença, com a Tua bênção, ó Pai, em nossos corações. Carecemos de Ti nesse momento tão difícil que estamos vivendo, não só aqui em nosso país, mas praticamente em todo o mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dê condições de cada dia andar na Tua presença e estar, ó Deus, de fato fazendo a Tua vontade. Ó Deus, abençoando aos médicos, aqueles que estão, ó Pai, imbuídos de resolver o problema da saúde, mas sem o Senhor ninguém pode fazer nada. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a fim de que eles tenham, ó Deus, cada dia mais a capacitação vinda do Senhor e todo o ensino necessário para cuidar de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero ler nesta hora o texto que está em João capítulo 15, o verso 7, que diz assim a palavra do Senhor: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? É uma condição que o Senhor nos dá de tal maneira que, se permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Mas veja bem, não é pedir o que nós quisermos que nos será feito. Há essa condição. Se nós permanecermos em comunhão com Ele e se a sua palavra permanecer em comunhão conosco. Não é simplesmente dizer assim, eu me membrei numa igreja, eu levantei a mão para Jesus e agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é isso. O texto está dizendo claramente: se permanecerdes em mim, o Senhor dizendo isso, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quero contar uma ilustração, lendo aqui uma ilustração, e na antiguidade, quando ia se fazer uma ponte, as pessoas precisavam atravessar um cabo, um fio, para o outro lado do rio, ou para o outro lado daquele vale onde precisaria fazer aquela ponte. E então esse fio, passando para o outro lado, se amarrava esse fio a um cabo e puxava o cabo para o outro lado. Depois do cabo já estar do outro lado, então puxava a estrutura da ponte para poder construir a ponte. Percebe? Um fio que ia para o outro lado puxava um cabo. Então, de volta, o fio arrastava um forte cabo. E este cabo, por fim, puxava os vigamentos da estrutura de igual modo para, assim, transpormos obstáculos na vida. O primeiro passo é lançarmos o cabo da fé através do infinito até Deus. Então, isso é possível através da oração. Se nós permanecermos nele, podemos então lançar o cabo, que é a nossa oração, para podermos receber as bênçãos, não o que queremos. Muitas vezes o que nós queremos não há necessidade para nós. Às vezes pedimos alguma coisa que não é do agrado do Senhor a nos conceder.
No entanto, nós vemos que para vencer alguns obstáculos na vida, nós primeiro precisamos lançar esse cabo, ter invisível isso, a comunhão que você tem com Deus, ninguém vê, mas você tem uma comunhão com Deus, se é que tem. A comunhão que Deus tem conosco, ninguém vê. Mas se nós permanecermos nele e as palavras deles permanecer, que é uma coisa que permanece, uma coisa que é permanente, não é simplesmente um momento, só um momento de culto. Há muita gente que é crente dentro da igreja, que é cristão dentro da igreja, que é um religioso dentro da igreja, mas em casa ele é uma coisa, no trabalho é outra coisa, na rua é outra coisa. Então é preciso que nós permaneçamos em Deus e Ele permaneça em nós. Então orar, irmãos, é expor a nossa alma e falar com o Senhor, trazendo a luz, trazendo a palavra que clareia a nossa vida, e essa luz da comunhão que devemos ter diariamente com o Senhor, com o nosso Deus, com o nosso amoroso Pai. Então é o segredo da vitória. É o segredo de nós conseguirmos aquilo que precisamos, sabe? Tem muita gente que pede o que quer, mas às vezes o que nós queremos não é o necessário para nós. E o Senhor sabe o que precisamos. Então é como se alguém diz assim: Senhor, eu quero paciência, eu quero ter paciência. Então o Senhor nos dá problema que digere a nossa paciência. Não é simplesmente ter paciência e não ter nenhum problema para poder utilizar aquela paciência. Ele nos dá, então, paciência, mas também nos dá uma prova para que nós possamos exercer essa paciência. Então, devemos buscar sempre a presença do Senhor em meio às aflições, em meio à enfermidade, e nós devemos, até mesmo como já estamos desenganados pelo mundo, pelas pessoas que nos cercam, diz assim: não tem solução para você. A solução está exatamente nisso, em você permanecer em Deus, a palavra de Deus permanecer em nós. Então podemos pedir o que quisermos. Irmãos, devemos orar sem cessar. Isso não quer dizer que você vai passar dia e noite orando, falando com o Senhor, mas se você estiver em pensamento constantemente com o Senhor, então isso mostra que nós estamos em sintonia com Ele. Talvez seja fácil você que, quem sabe, é um rapaz ou uma moça, ou quem sabe você já é casado e que você ama a sua esposa, o seu esposo, que você ama o seu filho ou seu pai, e você pensa no seu pai 24 horas, não é assim que acontece? Você pensa no seu namorado, na sua namorada, na sua esposa 24 horas, o tempo todo. Isso é fazer com que a gente permaneça em Deus e o Senhor permaneça em nós, quando nós estamos realmente interligados com o Senhor. Então a nossa alma necessita de Deus, e necessita de Deus sem cessar, para ter vida plena, vida eterna. É preciso ter essa comunhão com o Senhor. Então Cristo, Ele promete, se nós formos fiéis, Ele atenderá as nossas orações, não com a resposta que nós queremos. E muitas vezes a resposta que nós queremos vem muito tempo depois. Mas nós precisamos estar em comunhão com o Senhor agora. Quando se pergunta a alguém, você tem certeza que vai passar? Se Deus achar que eu mereça, você precisa estar em comunhão com o Senhor, a palavra dele em você, em nós, para que realmente possamos andar juntos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Então devemos iniciar com Cristo, irmãos, um novo viver, um novo relacionamento. Aproveite esse momento que você está em família. Aproveite esse momento que você está em sua casa, aproveite esse momento que você tem tempo, reúna a sua família e diz assim: a partir de hoje nós vamos buscar mais o Senhor. E com certeza o Senhor te dará forças para vencer obstáculos, e obstáculos é vencido pela perseverança. Então, e Ele ama a cada um de nós. O amor de Deus é imenso. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo
3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é todo que vai ter a vida eterna, todo aquele que nele crê, que é chamado para ser servo do Senhor. Então, nós precisamos da ajuda de Deus. E para isso nós precisamos consagrar a nossa vida dia a dia à vontade do Senhor. Então, com Deus em oração, nós vamos falar com Ele e a sua vida nunca mais será a mesma desde quando você estiver em sintonia com Ele. Como falamos, não é simplesmente estar indo à igreja, estar lendo a Bíblia constantemente, não é simplesmente estar orando, mas é algo muito mais que isso. É você ter Deus no coração. E colocar Deus no coração mais do que nós temos colocado as coisas, os objetos, as pessoas. Nós temos que colocar Deus porque Ele é a solução, Ele é a nossa vida eterna, Ele nos dá esta salvação. Então devemos confessar de todas as nossas faltas. Quando você tem um amigo ou quando você revela esse amor juntamente com a sua esposa, com o seu filho, então você se abre, você comenta, você fala tudo que é necessário para cada dia mais aumentar essa comunhão e assim também para com o Senhor. E Ele receberá de nós a oração e Ele concederá a nós o perdão, concederá a nós a vida eterna e é infalível, né, a sua ação e nós precisamos da sua paz, nós precisamos de fato que a sua paz venha inundar o nosso ser, de maneira que o seu ser permaneça em nós. Então, nós tornamos pessoas felizes quando temos o Senhor como nossa direção e dirigindo os nossos passos. Voltando ao texto, assim, se permanecerdes em mim. Então, para permanecer em alguma coisa, nós temos que ter tido acesso antes. Temos que ouvir a palavra, dar ouvido à palavra do Senhor, para que ela permaneça em nosso coração, permaneça em nossa vida, permaneça em nosso lar, permaneça no trabalho, permaneça em momentos difíceis, para que o Senhor esteja nos abençoando dia após dia. Quero orar com você e por você nesta hora. Ó Deus, nós te agradecemos pelo tempo que aqui passamos em comunhão com o Senhor e com a tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque é o Senhor quem dirige os nossos passos. Ouça as nossas orações, atenda, ó Deus, os pedidos daqueles que estão, ó Pai, permanecendo no Senhor, conforme a tua palavra, o Senhor mesmo promete. As palavras permanecendo em nós, e nós permanecendo no Senhor, podemos orar e pedir o que precisarmos, e o Senhor nos atenderá. Ó Deus, em nome de Jesus, conceda a tua graça a cada um de nós. Em nome do Senhor que oramos. Amém. Quero contar com a sua participação. Fale a alguém sobre a palavra de Deus. Também divulgue esta mensagem para outras pessoas, para a sua família, para seus amigos e curta lá no YouTube. Também você possa se inscrever para que possamos ainda melhorar mais a palavra do Senhor em nossos corações, a nossa comunhão com Ele. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Amém.